Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. A inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é o índice usado pelas autoridades monetárias para o acompanhamento da política de metas, ultrapassou em abril último o teto de 6,5% no período de 12 meses. Todos os esforços de política monetária feitos até aqui têm como objetivo fazer com que a inflação se mantenha no centro da meta, que é de 4,5%, ainda que temporariamente venha a flutuar em 2 pontos de percentagem para cima ou para baixo, de acordo com a conjuntura. Mas para um país que tem uma triste memória dos tempos da inflação de 2 dígitos, há um temor real de que voltemos a conviver novamente com a alta desenfreada de preços. E há também, no meio dessa luta contra a inflação, o receio de que o governo exagere na dose do combate e ponha a perder a retomada do crescimento econômico, que significa a mais renda e mais empregos para todos os brasileiros. Para analisar essas duas questões de extrema importância para a política econômica, o combate à inflação e o crescimento econômico, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Carlos Eduardo Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Participa dessa entrevista o jornalista Fábio Guimarães. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui mais uma vez. Professor, eu queria começar com em torno dos índices mesmo. A gente, com o auxílio dos nossos recursos gráficos, a gente vê essa questão. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, como a gente falou na abertura, de abril último, apurado pelo IBGE, foi de 0,77% contra 0,79% do mês de março. Quer dizer, uma pequena alta. O acumulado do ano subiu para 3,23%, ou seja, 0,58 ponto percentual acima da taxa relativa igual ao período de 2010. O acumulado nos 12 meses subiu para 6,51%, ou seja, 0,21 ponto percentual acima do mesmo período do ano anterior. Quer dizer, com esse resultado do IPCA, nós temos, por enquanto, um pequeno furo na meta. Isso aí vindo de um país que já viveu tantos problemas com inflação, tivemos inflação de 80% ao mês, aquela loucura, e de manhã você ia, era o preço no supermercado, aí quando você ia à tarde abastecer, o preço não era o mesmo do dia anterior, é aquela loucura, o brasileiro fica apavorado com a questão da inflação. Como é que o senhor analisa esses números? Bom, esses números mostram os seguintes fatos. Em primeiro lugar, furamos o teto da meta, né, em abril. O prognóstico do Banco Central é que isso só deveria acontecer lá para junho. Ou seja, aconteceu 2 meses antes do que prognosticava o Banco Central, o que é um sinal de que a inflação pode estar mais forte do que o próprio Banco Central previa. Em segundo lugar, a inflação está disseminada. Essa análise, que foi o etanol, que foi o açúcar mascavo, que foi o chuchu, a cenoura, o não sei o quê, essa análise hoje é uma análise, a meu ver, em grande parte ultrapassada. A inflação está disseminada, são os serviços, são os produtos agrícolas, são as commodities, é tudo só. Porque, como você colocou, a indexação, quer dizer, a realimentação inflacionária, ou que se chama também inércia, está mais forte. Com a inflação mais alta, a memória que nós temos. Eu fiz um experimento calculando a inflação do primeiro quadrimestre em termos dessazonalizados. Isso, tirando aqueles efeitos climáticos, aquelas coisas que acontecem todo ano. Exatamente, sim. Tirando aqueles efeitos climáticos que acontecem todo ano, fazendo uma média dos meses, um critério simples, não foi um critério altamente sofisticado. E o resultado desse experimento foi que eu verifiquei que a inflação no quadrimestre, tirada a variação sazonal, ela foi menor do que a inflação cheia. Ela chegou ao nível de 2,73%, ou 2,72%, em vez de 3,23%. Agora, a inflação medida sazonalmente, é importante que ela me permite fazer um prognóstico mais seguro do que poderá ser a inflação do ano. E esse prognóstico me levou à possibilidade de termos a inflação do ano na faixa de 7%. Ou seja, é bem maior do que o furo da meta. Então, esse prognóstico é que traz uma preocupação adicional. Quer dizer, o Banco Central estimou no seu relatório de inflação de março, a inflação do ano chegaria a 5,6%. Para que isso ocorresse, a inflação média mensal
de maio até o final do ano, teria que se situar num nível muito baixo, numa faixa de 0,28% ao mês, o que não está longe. Pegando a expectativa Focus, que está dando 6,35% para o ano, o aumento médio mensal teria que ficar em 0,37%, o que não é tão irrealista quanto no Banco Central, mas ainda parece baixo pelo que ocorreu até agora. Se nós pensarmos em 7%, aí nós já poderíamos ter uma variação mensal de 0,45%, que é uma coisa mais palatável. De modo que essa possibilidade hoje é concreta. Não estou afirmando que seja provável, mas estou afirmando que é possível. Agora, você falou no início sobre a questão que a inflação está disseminada, não pode se dizer que aqui é um elemento A ou elemento B, a questão do combustível. Você poderia dar um exemplo mais concreto para a gente? Aonde é que é a inflação, que item é que está se destacando? Olha, o item de serviços está muito elevado, todos os itens de serviços. Não é? Os itens de alimentos fora do domicílio está subindo muito. Não é? Educação já subiu, agora está numa fase que não é sazonalmente forte a parte de educação. Alimentos, já vimos, tem os choques de commodities, o petróleo agora caiu, mas em compensação estamos sentindo agora os efeitos do aumento do preço do açúcar no mercado internacional, que faz com que a nossa produção de álcool se desvie para a produção de açúcar, então cai a oferta de álcool. Nesse momento, o preço sobe, naturalmente isso será corrigido em 2012, ou coisa que o valha. Então, esses são pressões que tem de todo dia. Vestuário deu muito alto, deu bastante alto. Ela está disseminada, quer dizer, ela contaminou todo o organismo, ela não está mais encapsulada. Quando a inflação está encapsulada, ela é pontual. Ela é pontual, né? Ali. Aí é mais fácil, nem precisa, às vezes, manejar a demanda. Às vezes, ela própria retrocede sozinha. Quando ela... Agora, ela já desencapsulou e já atacou o organismo todo. Então, é claro que é um determinado mês que sobe mais alimentos in natura, o outro mês sobe mais serviços pessoais, o outro mês é saúde, transportes. Então, todo mês tem as suas estrelas, os seus destaques, né? Mas é tudo que está subindo. Você olha, é tudo que está subindo. Eu aproveitaria aqui para a gente ver mais alguns dados aí com recursos gráficos. A taxa dos alimentos foi de 0,58% em abril, contra 0,75% registrado em março. Quer dizer, houve um recuo. No quadrimestre, a inflação dos alimentos foi de 2,74%. Ajudaram na queda do índice produtos como tomate, que houve uma queda de 18,69%, açúcar cristal, menos 2,68%, arroz, também uma queda de menos 2,13%, e carnes também teve queda de 0,2%. Os aumentos ficaram por conta da batata inglesa, que deu um aumento altíssimo de 19,7%, feijão carioca 9,79%, ovos 4,41%, leite pasteurizado 2,66%. Quer dizer, o que nós verificamos, então, março, abril, uma ligeira queda na alimentação. O que a gente pode esperar de alimentação para o ano como um todo? Olha, do ponto de vista sazonal, o que deve ocorrer agora, a partir de maio até agosto, é uma redução no ritmo de inflação, como um todo. Inclusive, naturalmente, com uma contribuição relevante da Isso só do item agrícola não, ou como todo? Todo, né? Em geral, quer dizer, isso não é absolutamente... essa sazonalidade não é uma sazonalidade muito forte, mas é uma sazonalidade característica. Quer dizer, se você pegar os dados de 2004 até 2010, você vai ver que em 5 desses 7 anos essa sazonalidade foi bem clara, ou seja, de maio a agosto a inflação. O ano passado tivemos inflação zero, eu acho que em julho a inflação foi zero. Então isso de fato... Quer dizer, a agricultura deve estar colaborando no próximo trimestre. Agora, isso no geral. Geral. Agora, quando a inflação dissemina, você vê que aqui você, desses números que você levantou, você tem coisas um pouco paradoxais. O açúcar caiu de preço. É verdade. Quando, de fato, no mercado internacional você tem uma explosão de preço de açúcar. Exato. E outras coisas que não têm nada a ver, como leite pasteurizado, subiram
o feijão carioca subiu 10%, quer dizer, isso é quando a inflação dissemina, perde-se o pé, ou seja, ela não está mais encapsulada. Então os preços, é a oportunidade que tem, uma condição específica de oferta e demanda. Quer dizer, não vale mais a pena quando a inflação chegar a 6,5% em 12 meses, não vale mais a pena ficar olhando o produto. É um geral, a gente tem que olhar agora o geral. Quando a inflação baixar para 4% ao ano, aí a gente, 3% ao ano, a gente olha o que deu, porque fica a expectativa que há um choque, e esse choque pode se reverter. É sempre a esperança. Mas isso acontece quando você tem uma inflação geral baixa. Agora, o IPCA, esse número do IPCA, essa meta, essa elevação que de repente aparece acima das expectativas, é para ter um sinal vermelho ou não? Ainda é uma tranquilidade? Não é tranquilidade não, é um sinal laranja. Laranja? Laranja. Já é mais do que amarelo. Já é mais do que amarelo. Por quê? Se nós tivéssemos uma economia com baixa memória inflacionária, com menos bancarizada, menos desenvolvida, menos monetizada, então talvez se pudesse suportar uma inflação um pouco mais alta. Professor, eu acho assim, o senhor está colocando aqui uma questão que realmente bate com os números levantados pelo IBGE, né? Quer dizer, tanto transportes como vestuário como saúde, quer dizer, todos os setores tiveram um comportamento típico de puxando o preço para cima, né? O preço do etanol teve uma alta de 11,2% em abril e de 31,09% no ano. Quer dizer, é claro que isso aqui há uma mistura do etanol na gasolina de 25%, aí puxa, quer dizer, já criou realmente uma situação e o combustível contamina toda a economia. Porque usa o frete. Todo mundo depende do frete. Então, a passagem de ônibus. Isso é o que explica, por exemplo, o IPCA de abril em Curitiba ter sido deslocado das outras 10 cidades ou regiões metropolitanas que participam disso. Uma das razões principais foi o reajuste de passagens de ônibus urbanos e intermunicipais. Além disso, teve água e esgoto também. Mas água e esgoto. Agora, foram esses... No índice habitação, né? Quer dizer, vamos ver um pouquinho o índice habitação? O grupo habitação pulou de 0,46 em março para 0,77 em abril. As maiores pressões vieram de água e esgoto, energia elétrica, 0,94%, condomínio 0,99% e o aluguel 0,76%. Um detalhe importante nesse grupo é notar que tanto os preços livres, no caso aluguel e condomínio, quanto os administrados, água e esgoto e energia elétrica, eles pressionaram a inflação para cima. Isso pode ter sido uma coincidência ou não? Ou de fato é um efeito generalizado? Não, de fato é um efeito generalizado. Quer dizer, hoje é indexação. Não? Cerca de 30% do IPCA está vinculado a preços administrados. Mas a indexação, ou seja, a inércia, ela é generalizada. Então, você tem aquela que é formal, né, que está garantida por lei, como reajustes de aluguéis, por exemplo, e tem a informal, que não tem lei nenhuma, apenas o comerciante, ele sente a facilidade para repassar e ele precisa defender a sua posição. Chama-se isso, em linguagem econômica, o conflito distributivo. Quer dizer, quando você tem uma inflação que vai subindo, ela vai mudando os preços relativos. Quer dizer, o preço de um serviço em relação a um produto, o preço de um serviço em relação a outro, o preço de um produto em relação a outro. Então, quem começa a se sentir que está ficando para trás na corrida dos preços, ele acelera. Ele acelera para recompor a sua posição anterior. E aí ele contamina e vai tudo subir. A única maneira de fazer isso, de controlar isso, nessa altura, é puxando a demanda para baixo. Mesmo que não se tenha um evidente excesso de demanda na economia. Porque puxando é a única maneira que se tem de fazer. Tem uma outra que eu vou dizer em seguida, mas é ruim. É a única maneira que se tem de frustrar essa tentativa de recompor. Na hora que... Porque não são só os comerciantes industriais, os petroleiros, os bancários, os metalúrgicos, os funcionários públicos também vão tentar recompor. Eles estão perdendo, os aposentados, porque eles estão perdendo a sua fatia distributiva.
Então, a única maneira de fazer é de submeter todos esses agentes, todos esses atores do cenário econômico à decepção de mercado. Você quer mais salário? Tudo bem, você vai ter, só que você não vai ter emprego. Você quer vender o seu produto mais caro? Você põe mais caro, só que você não vai ter mercado. Você reajustou o preço do cabeleireiro, a freguesia do cabeleireiro caiu. Agora, isso só se impõe se houver uma restrição. A outra maneira é muito, foi o que nós fizemos. Deixa a indexação ficar maligna, ou seja, deixa ela prosperar para um nível acima de 100% da inflação anterior, aí ela não converge mais, ela vai explodir. Quando ela explodir, você faz uma desindexação. Vai ser horrível, né? Isso não é proposta. E fizemos várias vezes na história. Na história, a mudança de moeda. Exatamente. Né, e fizemos uma bem-sucedida no Plano Real, com a invenção da URV, que era era uma maneira de emular uma dolarização e a ajuda do capital externo. Ok, agora voltando aqui à questão do aumento dos preços, falando de regiões metropolitanas. Você citou aí Curitiba, né? Curitiba que teve uma grande responsabilidade pela alta do índice nacional. Vendo pelo lado dos 12 meses, Curitiba já está com IPCA de 8,48%, sendo seguido por Fortaleza, 7,64%, Goiânia, 7,1%, Brasília, com 6,92% e São Paulo, 6,75%. Recife já tem o menor índice acumulado nos 12 meses, 5,07%, seguida por Belém, 5,4%. O que levaria, então, a essa diferença tão grande nesses índices regionais? Como nós vimos no exemplo do mês de abril, há fatores específicos, né, que levam uma região a ter uma variação de preço mais alta que a outra. Agora, há os demais fatores que são condicionados ao conjunto dos preços e ao conjunto da economia local. Aí, Fábio, é preciso examinar a região por região metropolitana e ver suas condições econômicas subjacentes. Eu não fiz esse exercício, é um exercício importante. Aliás, a dispersão é até maior do que a que eu imaginava que fosse. Quer dizer, se você tomar só essa variação em abril, não é? Nós temos uma média de variação, nossa média foi 0,65%. A nossa mediana, que é uma medida próxima da média, e que é menos influenciada, é uma medida melhor da tendência central, ela deu 0,64%. Você está perto. Agora, o desvio padrão da média foi meio alto, deu 20% da média. Quer dizer, há uma dispersão maior do que a que eu próprio esperava. Eu teria que examinar com mais cuidado todos os componentes para ver. As razões são especificidades da economia regional. O impacto da indexação. No próximo bloco, aguarde.